Gente, então, hoje nós vamos ter aqui, como vocês sabem, né, toda terça-feira a gente faz uma live aqui no perfil da Integrity e a gente sempre procura receber pessoas para tratar sobre temas relativos ao compliance que são extremamente importantes, né? E para tratar do compliance público, eu resolvi, né, convidar a mesma que gentilmente aceitou esse convite para a gente falar sobre esse tema assim, relevantíssimo, importantíssimo e super atual, que é o compliance público ou compliance aplicado à administração pública, que eu tive o prazer de conhecer a mesma recentemente, um curso, né, mesma, que a gente está participando juntas, remoto, lá no Cedinho. O curso era sobre compliance público, então acabou que casou muito, e a mesma sempre com intervenções bacanas, com comentários bons. Eu falei, não, vou chamar ela para conversar comigo sobre isso. Então, eu gostaria que você se apresentasse mesmo para o pessoal. Então, eu sou economista de formação. Atualmente eu faço um MBA de governança, gestão de risco e compliance. Já fiz outros cursos também de especialização na área, né, de compliance, de governança. Fiz um na Fundação João Pinheiro, que é a Escola de Estado aqui de Governo de Minas Gerais. Atualmente eu atuo dando algumas assessorias na área de compliance mesmo, até um pré-candidato também, um pré-candidato a vereador, que tem essa iniciativa muito legal, na pré-campanha já. E dissemina a ideia, né? Aqui no perfil, no compliance público, minha ideia, meu objetivo é disseminar mesmo essa cultura de integridade, ampliar esse tema de compliance para as pessoas que não têm conhecimento, né? Principalmente cidadãos, porque muitas vezes as pessoas que trabalham na administração pública, às vezes têm um conhecimento, ainda que seja mínimo, mas tem. O setor privado já tem, mas às vezes os cidadãos mesmo, né? Eles podem até conhecer, mas não sabem qual a importância devida desse tema na cidadania deles. Queria cumprimentar alguns aqui, ó. Tem um monte de gente do nosso curso aí, ó. Luana, o Rodrigo, o Fogaça, a Andréia, a Andréia tem um perfil muito bacana também, que é compliance eleitoral. Muito bacana. Fizemos uma live com ela outro dia, muito legal. Dá para chamar ela para fazer uma live aqui, hein? Ela falou dele. Cristina Padovani também entrou. O Fogaça é uma figura importante para o nosso país. Ó. Ele é o autor da Lei de Integridade do Rio de Janeiro. Muito legal. Foi uma das primeiras, né? Exatamente. Ali, foi a legislação do Rio de Janeiro. Exatamente. Fogaça, então se prepare que você vai receber um convite também aí da Integrity para fazer uma live com a gente. Pode chamá-lo. Porque assim, o tema é muito amplo, né, Misma? Quando a gente para analisar, para estudar a fundo essa questão do compliance, e aqui a gente vai fazer um recorte do compliance público, né? Porque o compliance, ele está ali também dentro da iniciativa privada, com as empresas, que foi onde de fato surgiu essa tendência de compliance, de implantação de programas de integridade, e que está sendo aí absorvida também pela administração pública, né? E eu entendo extremamente necessária a implantação desses programas dentro da administração pública, dos órgãos públicos, do setor público. Então, eu sou uma defensora e eu acredito muito, de verdade, na implantação desses programas de compliance, sabe? Eu acho que se a gente conseguir implantar programas robustos, programas efetivos, programas em que há uma vontade política, porque a gente sabe que dentro da administração pública é extremamente necessário que haja essa vontade política na implantação desses programas, dessa cultura de integridade, de ética e toda essa questão que a gente vai abordar aqui. E achei fenomenal a sua fala nesse sentido, que inclusive é o que eu tento fazer aqui sempre que eu faço lives, tanto aqui nesse perfil da Integrity, quanto no meu perfil pessoal, que é tentar falar uma linguagem menos técnica, para que as pessoas que estão de lá entendam a importância, entendam o que é o compliance, entendam o que o compliance propõe, né, a fazer, quais são os objetivos do compliance, até para que elas sejam atores também. Chegar no candidato e falar, candidato, qual que é o seu plano de governo? Você tem compliance? Você tem integridade aí no seu plano de governo? Tem, não? Não, mas você tem que ter, porque, entende? Então, assim, a intenção aqui é empoderar as pessoas com informação, empoderar o cidadão, principalmente nesse ano eleitoral que a gente está vivendo, né? Que esse ano é um ano de eleições municipais, a gente vai ter chefes do executivo municipal sendo eleitos, a gente vai ter vereadores.
E é preciso também, Misma, lembrar que os programas de compliance não é só dentro do Poder Executivo. Esses programas de compliance também têm que ser implantados dentro das casas legislativas, Sim, dentro dos exatamente. tribunais de justiça. A gente precisa expandir essa cultura de integridade. Até a OCDE mesmo, lá no guia que eles têm sobre a integridade pública, eles falam sobre isso, que é necessário envolver todos os poderes e todos os setores, primeiro, segundo e terceiro setor. Então, se a gente não tiver esse envolvimento amplo de toda a sociedade, de todos os setores e de todos os poderes, a gente não vai conseguir construir uma cultura ética e de integridade a nível de nação, né? Que é o que a gente tanto quer, que é o que a gente tanto almeja, né? Chegar Exatamente, é isso aí. a ser minimamente ali o que a sociedade dinamarquesa, por exemplo, que é uma das minhas inspirações, né? Como Nossa, a Dinamarca funciona. Então, assim, eu vejo aquilo, meus olhos brilham, sabe? Então, assim, eu sonho um dia estar inserida num país, estar inserida numa nação que tenha esse senso de ética, de integridade, de responsabilidade social, de sustentabilidade, de todos esses conceitos aí que juntos conseguem fazer com que haja de fato justiça, haja de fato bem-estar social, né? Que é isso que a gente tanto quer, que a gente tanto almeja. Eu sempre falo muito assim, que só vai ficar bom de verdade quando tiver bom para todo mundo. Não adianta 1%, 2% ou 3% ali estarem vivendo bem, enquanto a gente tem 90% da população que não é atendida efetivamente por políticas públicas, que não tem acesso aos serviços públicos essenciais, né, que sofre ali diariamente com as consequências da pobreza, da desigualdade social. Então, a gente precisa ampliar a visão desses conceitos, inclusive dentro das nossas casas. Então, assim, eu acho que eu já falei demais. Vamos começar a nossa live, porque afinal a convidada é a mesma e a gente tem muita coisa para conversar. Gente, vamos conversar. Eu gostaria de pedir para vocês, quem está assistindo aí, manda a live pro pessoal, assim, não precisa ser pessoas que se interessam pelo assunto, como a gente falou, a gente quer levar isso para o cidadão, para o cidadão entenda. Então, assim, manda para as pessoas, para os amigos, convida o pessoal aí que a live vai ser muito bacana, tá bom? Então, vamos lá. Eu começo com a minha pergunta introdutória, né, que é básica, assim, a gente precisa trazer esse contexto, esse conceito inicial. O que é compliance, Misma? O que é compliance público? Vamos lá. Deixa eu cumprimentar mais uma galerinha que entrou aqui, ó. O Rodrigo, que é o controlador lá de Barra Mansa, tá aí. Mandar um abraço para ele. A Aécio, nosso colega de sala. O Mike. Boa noite, Mike. Mas quem? Cristina Padovani também. Ela atua muito na área de licitação, municipalista. E agora também está com compliance. Cristina saca tudo do municipal. Ela estava. Obrigada, Cristina, por ter prestigiado. Andresa também. Nervosa, gente, porque falar com o Rodrigo Pironte não é uma coisa muito não é então, fácil, assim, eu fiquei meio nervosa. Cumprimentar a Andresa também, que trabalha na diretoria aqui da Secretaria de Desenvolvimento de Contagem. É isso aí, os que eu conheço aqui que deu para ver, acho que foram esses. É bom, né, quando a gente vê o pessoal na live, muito legal. Então vamos lá, gente. O que é o compliance, né? Falar aqui de uma maneira mais simples, mais inteligível para todos. Então, o compliance, ele simplificar bem, né? Porque é um termo ali muito complexo, cheio de divergências, muitas vezes até mesmo por conta do nome, né? A gente fala compliance, ou fala programas de integridade. Então, nós vamos usar aqui o termo compliance, mas quando a gente ouvir programas de integridade, em síntese, estamos querendo dizer a mesma coisa. Existem um pouco de divergência, né? Algumas coisinhas teóricas, mas que também não está muito definido entre o mainstream aí da área. Então, nós vamos usar aqui o termo compliance. E eu costumo dizer o seguinte, eu não gosto de termo em inglês, não gosto, vamos botar em português, né? Vamos traduzir. Sim, mas se a gente não for capaz de trazer o entendimento do que é compliance, assim como hambúrguer, né? Hambúrguer é um termo em inglês e todo mundo sabe o que é. Pergunta uma criança se ela sabe hambúrguer, se ela quer hambúrguer. É verdade. Então, se a gente não for capaz de tornar popular esse nome, quiçá a gente vai ser capaz de trazer o entendimento disso. Então, é compliance mesmo. Em alguns órgãos a gente usa programas de integridade, mas estamos querendo dizer a mesma coisa. E o que significa isso? Significa estar em conformidade, porém com padrões éticos. Não só estar em conformidade, né? Porque estar em conformidade, a lei já predetermina que você esteja. Então, uma empresa, um órgão público, ela tem ali todo o marco legal que ela precisa atender. Então compliance é só atender o marco legal? Não.
você pode fazer várias coisas, você pode fazer a mesma coisa de várias formas. Então, você atender às leis de forma ética, íntegra, prezando uma cultura de integridade, isso é estar em compliance. Então, ele vai para além da conformidade, né? Ele extrapola esse termo. Então, esse entendimento ele precisa estar enxertado nas nossas mentes. Então, estar em compliance é você estar em conformidade, porém, com as ações feitas de modo ético, de modo íntegro, prezando essas premissas. E o que significaria isso? Pode falar. Não, pode continuar, estou te ouvindo. Então tá, achei que você queria perguntar alguma coisa. Não, na verdade, eu só queria fazer, era um complemento com relação a essa questão que eu achei muito, muito importante o que você está falando. Porque muita gente acha que compliance é combater a corrupção. E assim, tudo bem, é um efeito natural dos programas de compliance, o combate à prevenção à corrupção. No entanto, como a mesma bem colocou, o objetivo do compliance é o quê? É assegurar a conformidade, né, e promover a construção de uma cultura de ética e integridade. A gente precisa deixar isso muito claro. Exatamente. E a gente percebe o quê? Que o programa de compliance também ele auxilia muito a gestão, seja a gestão pública ou a gestão privada. Trabalhando ali ao lado do gestor, construindo soluções, exatamente, formas de não materializar riscos, enfim, toda essa questão que envolve. E na prática, o que isso significa? Então, vamos lá. Exatamente, né? O que significa isso tudo na prática? Beleza, é linda a teoria, e como é que a gente põe isso na prática? Como é que operacionaliza isso? O compliance ele é um sistema de gerenciamento, né? A governança, que é o instrumento que você tem para combater os conflitos de agência, vou simplificar aqui o que seria um conflito de agência, né? Se você tem uma empresa, você tem os agentes ali. Você tem uma empresa, vamos supor aqui, dar um exemplo de uma empresa SA. Você tem um agente que é o detentor do poder, da administração, e você tem o detentor dos recursos, né? Os acionistas. Então, os interesses, eles têm que ser os mesmos, porque senão um vai para um lado, outro vai para o outro. Então, os interesses, para que sejam os mesmos, esses agentes, eles têm que ter formas de combater esses conflitos. E como é que faz isso? Com a governança. Você cria conselhos administrativos, conselhos fiscais. Então, nesse instrumento, nesse aparato, você mitiga o conflito de agência, o conflito dos agentes, dos interesses. Como que seria isso na administração pública? O compliance ele é um instrumento de governança. É um dos instrumentos que atua mitigando também esses conflitos de agência dentro do setor público. O que ele faz? Você cria essas ações de governança, você tem gestão de risco, você tem controles internos, gestão de pessoas, transparência nas prestações das contas e das ações, não só de contas, né, financeiras, mas também das ações. Você tem o fortalecimento do ambiente de integridade. Então, você cria caminhos, você cria instrumentos, você cria procedimentos que vão adequar as ações dentro de uma cultura de integridade. Então, você vai fazer um plano, vai fazer um planejamento para implementar um compliance. E o compliance, ele tem os seus pilares, né? Então, um desses que eu disse aqui são dos pilares. Então, um dos pilares seria ali o gerenciamento de risco. E como a Gabriela bem colocou, na questão do combate à corrupção. Antes de combater a corrupção, o compliance evita a corrupção. Ele é uma vacina. Ele é a cultura de integridade que vem junto com o compliance, com esses sistemas, com essas operacionalizações todas, ela é uma vacina para a corrupção, porque ele cria dentro do ambiente uma cultura de integridade. Ele muda, ele cria insights comportamentais, né, digamos assim, que é o que tem utilizado ultimamente. Um exemplo, aqui em Minas Gerais temos o Plano Mineiro de Promoção da Integridade, que é um plano do Estado de Minas para promover a integridade dentro do Estado de Minas, nas instituições, nos órgãos públicos. E aí, dentro desse plano, tem os incentivos, né, para que se mude ali a cultura, para que você repense nas suas ações. Então, dentro do elevador, você tem lembretes lá de, né, a imagem do servidor é a imagem que você coloca. Você tem vários lembretes para que a pessoa, quando for agir durante o dia, nas suas ações, ela aja de forma íntegra, de forma para além da normalidade, das normas, né? Não só cumprindo a legalidade, mas também pensando de forma íntegra.
Então, assim, o compliance, ele, se você falar, como é que nós vamos implementar um compliance no órgão público? Nós vamos criar um documento, ele, apesar de ser um plano, né? É um plano que você faz, um planejamento, ele também tem alguns documentos que saem dele, que ele gera. Então, você tem ali o código de conduta, que vai direcionar a conduta daqueles que estão inseridos naquele ambiente. Você tem um canal de alerta que vai dar, que para mim é um dos principais instrumentos do compliance, que você vai dar acesso àqueles que estão envolvidos na organização e também para os cidadãos, que vão ter um canal de acesso, que pode ser anônimo também, para denunciar, para dar um alerta sobre condutas que estão fora da integridade. Então, são vários instrumentos que o compliance traz que vão preencher lacunas, que vão evitar erros e riscos no serviço público ou na outra organização que for feita, né? A gente está focando aqui mais no serviço público, né? Na administração pública, e nesse caso seria essa gestão mesmo, essa boa governança no setor público. Eu sempre falo assim, que se você for parar para analisar, o compliance ele faz parte da nossa vida desde pequenininho, desde dentro de casa. Todo mundo tem compliance em casa, galera. Vamos lá. Você está na sua casa, sua mãe tem as regrinhas dela. Fala, ó, fulano, você não pode chegar depois de tal horário, porque se chegar depois de tal horário vai acontecer isso. Então, não faça isso, né? Sua mãe pega e te avisa, você sobe lá em cima do sofá, desce daí, porque senão você vai cair. Né? Tipo, gente, isso é compliance, isso é gestão de risco, isso é código de conduta, isso é você se adequar às regras, aos valores daquela família, aos princípios daquela família. Eu tenho gostado muito mesmo de sempre clarear os conceitos de ética, moral e integridade. Né? Uhum. Vi seu vídeo. Com isso, né? Então, assim, de uma forma bem tranquila e bem acessível para as pessoas, você diferencia da seguinte forma. Ética é o quê? Valores, princípios. É uma questão mais de racionalização, de se pensar. Você avaliar as situações de acordo com seus valores, com seus princípios, sempre trazendo as outras pessoas para dentro da sua tomada de decisão. As outras pessoas e todos os envolvidos, inclusive o meio ambiente. Você tem que trazer o meio ambiente, você tem que trazer a sua família, você tem que trazer o próximo quando você vai tomar alguma decisão. A moral não, a moral já está mais ligada ao quê? A conduta, a prática, aos acordos que nós fazemos, as leis. As leis são morais, os pactos são morais. Né? Então isso tudo está ali dentro, inserido no conceito de normalidade, de moralidade. E a integridade. O que é tal da integridade? Eu vejo a integridade como completude, como inteireza. E essa é, de fato, etimologicamente, o significado da palavra integridade, que é um contraponto à palavra corrupção. Do corrupção. Né? O oposto da corrupção. Exatamente. Que é o quê? Quebrar em pedaços, que é você se corromper. Então, o oposto de corrupção é integridade. E a integridade visa a completude, a inteireza. Então, o que eu falo da integridade? A integridade é você reduzir a lacuna entre seus princípios éticos, seus valores éticos e a moral, a sua conduta, a sua prática, os acordos que você faz e que você cumpre no dia a dia. Então, daí a gente entende o quê? Que nem tudo que é moral é ético. Sempre, até a moralidade, você tem que nortear ela, você tem que ter como vetor a ética, seus valores, seus princípios, racionalizar, né, até essa conduta ou essa moral que é imposta. Vamos lá, gente. Vai dizer que no PCC não tem moral, não tem regra? Tem. Então, assim, a gente precisa entender esses conceitos para a gente conseguir fazer essas diferenciações e saber o caminho que a gente está trilhando. E eu sempre ligo muito também a questão desses conceitos com a questão humana. Não tem como a gente falar de compliance, não tem como a gente falar de integridade de ética sem falar do ser humano. Exatamente. Compliance é uma ciência comportamental, via de regra. Você só vai ter uma empresa ética, um órgão público ético, um Estado ético, uma nação ética e íntegra, se as pessoas que estão ali inseridas forem éticas e forem íntegras. Exatamente. Então, a gente fala necessariamente de pessoas. A gente precisa entender o quê? Que quando a gente está em contradição, quando a gente não é inteiro, quando a gente não tem integridade, quando a gente não reduz essa lacuna de valores para a gente mesmo. A gente precisa entender isso, que além de fazer bem para o todo, para a sociedade, eu vou estar fazendo bem para mim. Psicologicamente, emocionalmente, espiritualmente. Então, assim, isso tudo está envolvido dentro da dinâmica do compliance, não é mesmo? Exatamente, Gabriel. A gente precisa entender isso. Essa questão, ter uma visão mais ampla do compliance. Compliance não é só cumprir regra, não é só cumprir norma.
igual eu vejo muita gente falar, te compre, conformidade, obedecer regra, obedecer norma. Não, ok, é isso também. Mas ele vai muito além disso. Muito além. Né? Exatamente. Pode falar. Continuando aqui, eu quero saber de você. Como que você enxerga que o compliance público ele pode afetar a sociedade? Né? Quais são os benefícios, quais são os efeitos que a implantação desses programas dentro dos órgãos públicos, dentro dos poderes executivos, legislativo e judiciário, como a gente falou aqui no início, pode afetar? Que benefício que isso vai trazer para a sociedade? Olha, e esse é um ponto fundamental, né, do compliance, por qual eu luto mesmo. O compliance, quando você tem uma utilização de um sistema de compliance no órgão público, o que você está evitando ali? Você está evitando o que você bem falou, a corrupção, né? A ruptura de um processo. Eu também gosto muito desse termo, corrupção. Vem de corruptione, né? Que é, em latim, coração partido. Então, quando você perde a integridade de algo, você desintegra, você perde qualidade. Então, o que acontece de uma corrupção num sistema público, num órgão público? Para que serve um órgão público? Para servir a sociedade, para nos servir, né? Então, quando você tem corrupção ali dentro, quando você tem processos que não são perfeitos, que não correm como deveriam ser, você tem um serviço que não é bem feito. Você tem ineficiência e ineficácia do serviço. E o que significaria ser um serviço ineficaz? Né? A política pública que ela foi implementada para servir um bem ou para ter um serviço a prestar à população, ela não é eficaz se você tem corrupção. Ela não é eficaz e ela não é eficiente. O que significa não ser eficaz? Ela não atinge o objetivo proposto. Então, você perde eficiência. Você perde a eficiência dela, né? Então, o compliance, ele evita isso. Ele evita essa questão de ineficiência, do serviço público não ser atendido como deveria ter sido feito. E o que seria um serviço público eficiente? É você utilizar os recursos maximizando eles. Então, quando você não tem um processo com eficiência, você não está maximizando os recursos, e os recursos públicos são escassos, nós sabemos disso, né? Então, se você tem um programa de integridade, um sistema de compliance dentro de um órgão público, você garante a eficiência e a eficácia daquela política pública, daquele serviço público, daquele bem público. E quem que é o maior e quem que é o destinatário desse serviço? É a sociedade. Então, o maior efeito de um programa de compliance num órgão público, num setor público, é um benefício para o próprio cidadão. Né? E o servidor público também é cidadão. Né? Todo servidor público, antes de ser servidor público, ele é um cidadão. Né? É premissa básica até para que ele seja um servidor público. Então, o maior benefício que eu acredito do compliance é esse, é a questão de você garantir a eficiência e a eficácia dos serviços públicos e dos bens públicos prestados. Que é a finalidade principal da administração pública, né? Interesse público. Exatamente. A partir dos programas de compliance, de integridade, e essa visão de integridade pública, a gente percebe que a gente consegue, de certa forma, privilegiar de fato o interesse público em detrimento do interesse privado. A gente, exatamente. Infelizmente, vê em alguns momentos, até nos escândalos de corrupção que a gente presencia, a gente vê justamente isso, é dinheiro público que deveria estar sendo destinado para políticas públicas, sendo direcionados para pessoas, para interesses privados. Então, dinheiro que é de todos nós contribuímos, todos nós vamos lá, né? Pagamos aí 5 a 6 vezes de impostos, a depender, né, do ano, da arrecadação, enfim, mas o brasileiro trabalha em média 5 meses para pagar imposto. Então, a gente contribui com isso para que esse dinheiro seja utilizado na aplicação e na efetivação dessas políticas públicas para suprir problemas sociais. A gente precisa entender isso, porque a política pública ela é voltada para um problema social. Exatamente. Você identifica esse problema, você cria uma política pública para resolver esse problema social. E como que você concretiza políticas públicas? Recurso público. A partir do momento que você tira recurso que deveria estar sendo destinado para políticas públicas, você está prejudicando a população, que seria destinatária daquela política pública. Exatamente. Então, aí você tem uma sociedade
que não tem um bem-estar coletivo, você tem uma sociedade extremamente desigual, você tem uma sociedade que a educação não é privilegiada, você tem uma sociedade que a saúde não é universal, você tem uma sociedade que a gente vê altos índices aí de pessoas em situação de extrema pobreza. Então, assim, isso daí, ou seja, vai impactar diretamente, na minha visão, eu até li um livro que me clareou muito isso, sabe? A gente percebe que a integridade, ela está muito ligada ali no desenvolvimento sustentável. Então, não há como se falar em desenvolvimento sustentável se não se falar em integridade. A integridade pública, ela é inerente, ela é necessária, ela é fundamental para um desenvolvimento sustentável, que é o que a gente pleiteia, né? A gente tem aí a Agenda 2030, lá da ONU, né? Que é uma agenda positiva, que a gente tem os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, né? Inclusive, o Brasil é signatário dessa agenda, que deveria estar aplicando, né, usando esses objetivos sustentáveis como políticas de Estado, não de governo, né, porque nós somos signatários dessa convenção, e a gente percebe que isso não é feito de uma forma eficaz, de uma forma efetiva, como você bem colocou. Então, a gente precisa entender esses conceitos, a gente precisa ampliar a visão, e eu falo nós, enquanto cidadãos, para a gente entender a necessidade da integridade pública, de se promover a integridade, se implantar os programas de compliance dentro dos órgãos públicos de todos os poderes. Só que para a gente precisa que a população entenda o que é isso. Exatamente. Precisa que a população cobre isso, porque a população vai lá e vai falar, qual que é teu plano de governo, fulano? Tem integridade? Tem integridade? Tem compliance? Tem gestão de risco, né? A gente precisa disso. Exatamente, é isso aí. Então, é assim, gente, quando você começa a estudar isso, eu não sei se tem a mesma sensação, mas assim, vai dando, parece assim que a gente está descobrindo o mundo, né? Você fala, meu Deus, é isso! Como que as pessoas ainda entenderam isso? Não é? Como que, né? Por que todo mundo não está cobrando isso? Por que todo mundo não está exigindo isso? Por que todo mundo não está implantando isso no seu dia a dia, nas suas vidas, né? Porque não adianta isso. Isso é uma construção coletiva, a integridade pública. Não é uma construção individual. A gente tem a integridade individual, a ética individual, os valores individuais, ok. Mas quando você expande isso para dentro da nação, para dentro de um país, você fala integridade pública, isso é coletivamente que é construído, né? Só que a gente precisa que as pessoas entendam, que as pessoas se conscientizem, né? Então é por isso que a gente está aqui hoje, para falar. Exatamente, disseminar esse tema. Né? Isso aí. Então vamos lá, continuando. Vamos lá. Por que precisamos de compliance se a administração pública deve ser exercida apenas em conformidade com a lei? Gente, eu ouço demais. Vamos lá. Para que compliance? A gente tem princípio da legalidade. Compliance é como é que o povo fala? Gourmetização do princípio da legalidade. Será? Gente, pelo amor de Deus. Mas vamos lá, Missa, responda. Bom, deixa eu cumprimentar mais gente aqui, ó. O Hudson, meu colega de trabalho, entrou. Uma amiga minha aqui também, Luciane Manera, que agora também está se interessando por compliance. A Ruth, que é fono, uma amiga minha também, está aqui. Gente, a Cristina, ela vai entrar nesse ponto, nós vamos entrar aqui agora, Cristina. A Cristina comentou aqui, os princípios constitucionais revelam bem a busca primária do serviço público, né? Exatamente. Nós vamos explicar isso aqui agora, Cristina. Fala disso aqui. A Vanil também falou assim, gente, a implantação de compliance deveria ser obrigatória em todos os lugares, desde pequenas e médias empresas. Né? Isso aí seria bem interessante, né? Teve um outro comentário aqui do Eliodoro Colaco, acho que é isso. De fato, dentre as inúmeras contribuições dos programas de compliance está a instituição de sanções severas às organizações públicas e privadas que descumprem ou até mesmo que não se adequarem. Tem as sanções, de fato, trazidas pela legislação, elas não são muito... Vamos lá, então, explicar isso. Vou falar uma boa noite aqui com o Bernardo, Secretaria de Turismo aqui de Minas. Boa noite, Bernardo. Prazer estar aqui com você. Vamos lá. Por que a gente precisa de um compliance, haja vista que a administração pública ela só age na lei, né? Sobre a positivação da lei? Quais seriam aqui os princípios, né, da administração pública? A gente conhece muito bem aqui, quem já estudou para concurso, quem nunca, né? Tem o LIMP. Legalidade. Vamos lá no LIMP, né? Todo mundo aí que já fez concurso conhece o LIMP. E quem não fez, deveria saber, né? É bom. Não, mas você tem a obrigação de saber isso, gente. Você é norte da administração pública. Exatamente. Vamos lá. Legalidade, impessoalidade, moralidade,
publicidade e eficiência, né? Então, assim, esses são... Criar um programa de compliance na administração pública, esses têm que ser, antes de tudo, os pilares do compliance nesse órgão, nessa instituição, né, do compliance, do programa de integridade. Já que existem esses pilares, que o órgão público tem que agir conforme a lei, só pode fazer o que determina a lei, por que então criar um outro sistema, implementar um outro sistema que vai fazer esse gerenciamento, né, dessas leis? Porque quem vai agir, como a Gabriela até adiantou um pouco o que eu ia dizer, quem vai agir sob essas leis, né, sob esses pilares da administração pública, são pessoas. E pessoas estão sujeitas a erros, pessoas estão sujeitas a ações não íntegras, né? Então, um programa de compliance, além de procedimentos gerenciais, né, ele tem esse pilar da cultura de integridade, de envolver todos do órgão, desde a alta administração, que é um dos pilares do compliance, até o nível operacional ali básico, né, base, que também é um dos principais, porque ele entra como linhas de defesa também. Então, o compliance, ele cria essa cultura de integridade em todos os setores, em todos os níveis da organização, do órgão público. E isso tampa as brechas que existem de ações dentro dos pilares da administração pública. Então, como são pessoas que agem, né, são pessoas que estão observando a lei. Existem várias formas, como eu disse aqui anteriormente, existem várias formas de você fazer uma coisa. Né? Dá um exemplo. Se alguém mandar colocar uma garrafa em cima da mesa, exemplo simples. Eu posso colocar essa garrafa em cima da mesa de várias formas. A garrafa vai estar em cima da mesa. Eu posso jogar, eu posso tampar ela, eu posso pedir outra pessoa para colocar. Como é que aquele órgão público deseja que aquela garrafa seja colocada em cima da mesa? O compliance vai trazer aquilo a claro, vai trazer aquilo à tona. Olha, isso aqui, essa lei, ela deve ser feita dessa forma. O comportamento que se espera diante de uma situação dessa, conforme a lei, é esse. Então, por exemplo, eu dou assessoria para um pré-candidato a vereador. Nós temos várias leis, né? Ele tem várias leis lá, o advogado dele cuida de várias leis, vários normativos que ele tem que cumprir. Mas será que a equipe dele sabe de tudo isso? Um programa de compliance faz com que a equipe dele esteja ciente de tudo aquilo. Se você não tem um programa de compliance, você não tem essa preocupação. Ele não tem preocupação com os riscos que ele corre. Ele vai botar na mão do advogado lá, ele vai chamar a equipe dele que é voluntária e vamos fazer as ações aqui e tal. Mas peraí, se você tem um programa de compliance, a gente faz uma reunião, a gente explica os riscos que ele tem com a questão de imagem, os riscos, as leis que ele tem que estar ciente. Então, um programa de integridade, um programa de compliance no órgão público, ele traz à tona toda essa... É obrigatório, né? A questão de treinamentos, dos registros de treinamento. As pessoas têm que estar cientes de todo aquele marco legal que elas estão inseridas, de todas as leis que elas precisam cumprir. E isso faz-se de forma orgânica, né? E, para além disso, você tem um registro de que isso foi feito, de que esse treinamento foi feito, de que essas pessoas estão cientes, de que elas entenderam como é que funciona essa lei, que elas precisam cumprir, que elas precisam entender. E aí elas vão tendo uma visão mais holística da coisa, né? Porque elas vão entendendo em que parte ela entra do processo. Né? Ela consegue entender isso. E aí ela dá mais entendimento a essa cultura que ela precisa ter, de integridade, de honestidade. Ela vai entender que o serviço lá na ponta, se ela errar aqui, vai trazer ineficiência para o trabalho, vai trazer desigualdade social, que é o que a Ana Gabriela bem colocou no início, né? Porque a corrupção, ela traz isso, ela traz desigualdade social. Tem um dado aqui que eu estava observando esses dias, que é a questão de contratos públicos, que é o que você mexe muito, né, Gabriela? Você é especialista nisso aí. Eu não sou especialista, mas eu estava observando. 20% dos valores dos contratos públicos, os contratos públicos são aumentados em até 20% quanto de corrupção. Então, e outras também tem erros existe um dado aqui anual que foram 60 bilhões de reais desperdiçados por conta de contratos ineficientes na administração pública. Ou seja, ineficiência, a palavra que a gente trouxe aqui no início, que o compliance, ele mitiga, né? Ele mitiga a ineficiência. Então, se você tem uma ineficiência, você vai diminuir esse risco, esse erro. Então, é por isso, voltando aqui e recapitulando, por que a administração pública, mesmo sendo positivada em lei, ela precisa de um programa de integridade e de compliance? Porque
quem está sob essas leis são pessoas, e pessoas estão sujeitas a comportamentos, elas estão sujeitas a ações, elas estão sujeitas a coisas que, a situações que muitas vezes não estão descritas na lei. E como ela precisa, e como ela colocar aquela lei em prática, né? Um programa de compliance, um programa de integridade, ele vai trazer isso às claras, vamos botar as regras do jogo de forma clara. E aí não tem como você ter esses erros. Isso é questão de ineficiência e falta de eficácia. Eu também, levando em consideração tudo que você disse, eu também vejo do outro lado. O compliance ele pode ajudar no quê? A enxugar. Porque assim, a gente percebe que dentro da administração pública, eu que já tive desse outro lado, não sei se você já trabalhou também dentro da administração pública, a gente percebe que a quantidade de normativas é imensa, como você bem colocou, né? Nós estamos adstritos ao princípio da legalidade estrita, que é o quê? Aquilo que quem está ali, né, exercendo uma atividade pública, uma função pública, ela tem que cumprir, fazer o que a lei autoriza, né? Diferentemente do cidadão comum, que pode fazer tudo que a lei não veda. Não veda, são exatamente. coisas distintas, né? Então, quando a gente está dentro da administração pública, a gente percebe esse peso muito grande, porque são muitas leis, são muitas normativas, e eu te afirmo sem medo de errar. Não tem um servidor público que nunca cometeu uma ilegalidade, que nunca infringiu uma regra, porque é impossível, é humanamente impossível você ter entendimento, saber de todas as regras, de todo o arcabouço legal que envolve essas atividades públicas. Então, isso é muito complexo. Então, o compliance também, ele pode vir, e ele vem muito também no sentido de amadurecer essas leis, de amadurecer esses controles. E quem sabe até enxugar, né, para que essas legislações elas sejam mais inteligíveis, para que não gere toda essa confusão. Porque pode acontecer do servidor público, ele às vezes nem comete alguma ilegalidade por má fé, às vezes é erro. Desconhecimento. Tem que aprender a diferenciar erro de desvio. Erro é uma coisa, desvio de conduta é outra, né? Intencional, de má fé, é diferente. Agora, erros, todo mundo erra. Primeira premissa básica, todo mundo erra. O erro tem que ser, na verdade, valorizado. Eu estava até assistindo só fazendo um parênteses, eu estava assistindo uma palestra em que tinha um professor da Dinamarca fazendo um comparativo entre Brasil e Dinamarca. Gente, injusto isso, mas tudo bem, né? Ele fazendo esse comparativo lá. E aí ele falando que lá na Dinamarca, o que ele vê de mais diferente, claro, isso é uma construção social de muitos anos, não é uma coisa que você bateu o dedo, fez uma lei, isso vai acontecer, né? É o liame de confiança, as pessoas confiam no Estado. Quando você confia no Estado, você acaba gerando uma relação de confiança interpessoal. E lá, eles não penalizam as pessoas pelos erros delas. Muito pelo contrário, eles festejam, eles aprendem com os erros. Dificilmente as pessoas são punidas por um erro. É que eu estou falando de erro, não estou falando de desvio de conduta, né? E aqui no Brasil, não, a gente tem uma lógica inversa. A pessoa que erra, até pelo sentimento de desconfiança, descredibilidade que a gente tem no ser humano e no Estado, porque a desconfiança, infelizmente, está permeando a nossa existência, a gente precisa parar para repensar isso, e é que eu estou falando a nível de ser humano mesmo, a partir do momento que a gente tem essa cultura de desconfiança, a gente não consegue valorizar o erro. A gente acha que todo mundo que errou porque quis, errou porque fez aquilo intencional. Errou isso daqui porque está querendo roubar, colocou uma cláusula aqui no edital porque está querendo direcionar a licitação, e às vezes não. Às vezes a cláusula passou, você pegou um modelo, você fez, você errou, falta de atenção, enfim, uma série de coisas. Então, a gente precisa também ter essa pegada, eu acho, dentro dos programas de compliance público, para a gente tornar, de fato, o serviço público mais efetivo para o cidadão que está recebendo esse serviço, como para quem está prestando, para quem está ali do outro lado, prestando esse serviço para o cidadão, né? Então, a gente precisa ter essa visão. Outra coisa que eu queria falar, ineficiência. Você tocou num ponto essencial. A gente fala muito que corrupção, e a gente vai esquecendo da ineficiência. E muitas vezes, quando você pega para ver números, a gente percebe que a ineficiência, ela sangra muito mais os cofres públicos do que a própria corrupção. Né? Então, a gente tem que também ter essa visão e entender que o compliance vem muito desse sentido também, de dar eficiência, né? De evitar que erros aconteçam, de trazer uma cultura de conformidade, uma cultura de ética, uma cultura de integridade.
fenomenal a questão dos treinamentos. A gente precisa treinar as pessoas precisam entender o que elas estão fazendo, elas precisam entender qual é o objetivo macro que envolve aquela atuação dela. Porque normalmente você vê o que? O servidor público chega, via de regra, você taca ele lá, para ele fazer alguma coisa que ele nunca viu na vida, não recebe treinamento nenhum, ele não sabe nem o que ele está fazendo ali, ele vai aprender, o servidor que é interessado, ele vai aprendendo, ele conversa com um, ele conversa com o outro, ele erra, depois ele vem, ele volta atrás, assim, é uma coisa meio complicada. Para quem já vivenciou isso na pele, sabe como é difícil, né? Então a gente precisa entender isso também e precisa atacar essa questão da ineficiência. E acho que o remédio princípio para isso é o treinamento. Exatamente. Isso aí, que é um dos pilares, né? Isso aí. Exatamente. Um dos pilares. Continuando, vamos lá. Por que é importante a consciência do compliance por parte dos cidadãos? Vamos lá. Por isso estamos aqui, né? Essa é boa. Então, para quem que é o serviço público, né? Para que serve a administração pública? Por os destinatários que são cidadãos. Então, nós somos, como cidadãos, os destinatários de todo o serviço público, de todo o bem público. Ainda que o sistema público, ainda que a administração pública, um órgão público, funcione na legalidade, dentro dos princípios ali da administração pública, se ele funciona, os controles dele, né, nós temos aí os órgãos de controle que fazem os seus demonstrativos, que fazem suas prestações de contas, temos os painéis de transparência, temos todos esses aparatos. Ainda que tudo isso funcionasse sem a ação do cidadão, isso tudo se perde. Para que serviria um portal da transparência se o cidadão não tem o conhecimento dele, dessa ferramenta? Porque fica a pergunta aqui, né? Você tem os órgãos que prestam serviço, você tem os controles internos. Quem controla o controle? Quem controla o controle, né? Somos nós, os cidadãos. Quem que é o maior órgão de controle da administração pública? Quem tem o poder nas mãos? O que fizeram aquelas passeatas em 2013, não foi? Nós estamos aqui hoje por conta um pouco do fruto daquilo, né? Por que o compliance hoje é tão falado? Por que a lei 12.846, né, entrou? Por conta disso. Então, o controle está na mão do cidadão. Então, o cidadão, ele faz parte do programa de compliance, do programa de integridade. Quando se implementa um programa de integridade num órgão público, o cidadão, ele é parte orgânica disso. E como que ele pode participar disso? Você tem os canais de alerta, que é um canal de comunicação com esse órgão. Nesse canal de alerta, você, através da observação cidadã das ações desse órgão, da prestação de conta, da agenda daquele agente público. Os agentes públicos em órgãos que têm programas de integridade, né, eles têm as agendas, alguns até que não têm o programa de integridade ainda, mas a transparência da agenda do agente público ali, ela é publicada, ela é aberta, a agenda dele. Então, você tem muita transparência. Então, você pode usar dessa transparência para você legitimar ou não a ação daquele agente. E você legitimando ou não, é o poder que nós temos de cidadãos, né? Se a gente não usa esse poder, a gente está conferindo ele a alguém, porque o poder ele não tem vácuo. O poder alguém vai tomar, né? O poder ele não fica com espaço vazio. Alguém vai agir no seu nome. Então, se você é cidadão, o compliance, você tem uma participação no programa de compliance. O portal da transparência, o canal de alerta, você pode acompanhar as ações que são registradas em documentos, né? Você pode pedir, porque você tem a lei de acesso à informação, todos esses instrumentos que a administração pública tem para cumprir, o compliance faz com que isso funcione. E você, como cidadão, nós, como cidadãos, nós temos que participar disso, porque senão fica incompleto esse sistema, né? Esse programa fica incompleto, ele não cria a completude dele e ele não se torna orgânico. Se você tem a prestação de contas, se o sistema lá funciona, como que ele vai ser legitimado? Quem que vai dizer que aquilo está certo ou não? Se ele é o próprio controle da administração pública, quem que é que vai legitimar aquelas ações dele? Somos nós, os cidadãos, né? Os cidadãos é que legitimam aquilo. Se tiver errado, entre lá no canal de denúncia, nas ouvidorias, né? Tem as ouvidorias hoje que ainda não são canais de denúncia, mas é um canal de comunicação dos agentes públicos. Então, tem as ouvidorias, elas funcionam, eles têm que funcionar. Se o órgão já tem
um programa de integridade, eles têm um canal de alerta. E isso tudo é monitorado. Todas os alertas, todas as denúncias que chegam ali são obrigatoriamente tratadas. Isso funciona, né? Funciona, a gente vê que funciona, as tratativas funcionam, as respostas funcionam. Então, a consciência do compliance na mente do cidadão, na nossa vida, é essa. A gente tem que acompanhar as ações do agente público, porque o Estado é nosso, né? O serviço público é feito para nós. Então, nós temos que vivenciar isso, participar. E às vezes a pessoa diz assim, eu não gosto de política, eu não gosto disso. Quando você dá as costas, você está entregando o seu poder na mão de alguém, né? Como eu disse, o poder não tem vácuo. Então, tem que, ou você faz e fala, ou você participa, ou você aceita o que está sendo proposto, sem reclamar. Eu acho assim que concordo plenamente com o que você falou. O cidadão, ele é uma peça essencial dentro dos programas de compliance, até para que a gente consiga ter uma efetividade dos programas, né, de integridade ou de compliance, enfim, a depender da nomenclatura que você deseja usar, porque para mim também é tudo a mesma coisa, programa de compliance, programa de integridade. Né? Então, assim, não adianta nada você ter informações disponíveis por meio da transparência. Não adianta nada a gente ter uma lei de acesso à informação. Se a gente não tem pessoas, e eu falo aqui do cidadão lá na ponta, que saiba fazer uso disso, né? Eu também sempre falo muito que tem que ter uma sensibilidade por parte dos órgãos quando eles vão disponibilizar essas informações em portal da transparência, de entender também a realidade do cidadão, né? De como ele vai receber aquele dado, se ele vai conseguir entender aquele dado, se aquele dado vai fazer sentido para ele. Então, assim, também é um dever do órgão que disponibiliza as informações, tentar passá-las de uma forma mais inteligível, para que as pessoas entendam. Porque não adianta nada eu ir lá tacar uma planilha, tacar dado lá de qualquer jeito, se as pessoas não conseguem acessar, se as pessoas não conseguem entender aquilo. Tem alguns portais de transparência, eu até vi eu não lembro qual foi o órgão que fez, acho que foi o CNJ, não lembro. Fez um levantamento dos portais de transparência dos tribunais de justiça, né? A dificuldade que é você encontrar uma informação num portal de transparência desse é absurda. A pessoa, ela desiste de entrar, de olhar, de procurar, de querer saber. Então, assim, de um lado, a gente precisa ter um cidadão empoderado, a gente precisa ter um cidadão que tenha voz, a gente precisa ter um cidadão interessado por política, sim, porque não adianta vir com esse discurso de que, não, política, religião e futebol não se discute. Gente, a nossa vida, ela está diretamente ligada à questão política. As políticas públicas são decididas por políticos, as leis são elaboradas, são sancionadas, são aprovadas por políticos, a sua vida vai ser norteada por isto. As políticas públicas que vão ser aplicadas nos problemas sociais da sociedade vão vir de lá, são decisões de lá. Então, a gente tem que se interessar. A gente tem que querer saber o que está acontecendo. A gente tem que entender minimamente desse contexto político, até para a gente poder se colocar numa posição de cobrança. Saber o que eu vou cobrar, de quem que eu vou cobrar e por que eu vou cobrar. Não é? Então, assim, esse controle social, ele é extremamente importante. E, de outro lado, como eu disse, eu acho que a administração pública tem que ter essa sensibilidade na hora de fornecer, na hora de disponibilizar essas informações, para que as pessoas entendam, para que as pessoas consigam acessar de forma fácil, para que não haja um labirinto para que você consiga chegar na informação e para que, quando você chegar na informação, você consiga entender. Não, é isso. Não, esse dinheiro foi gasto com isso. Não, esse foi para isso. Não, isso daqui aconteceu por causa disso e disso e disso. A gente precisa exigir isso. A gente precisa otimizar isso. Até aqui no estado de Goiás, eu fiz uma live com o controlador-geral daqui, o Henrique Ziller, né? Que até, assim, é um excelente profissional, um exímio profissional. O Ziller está fazendo um excelente trabalho aqui na Controladoria-Geral do Estado. E ele falou para mim que aqui na Controladoria-Geral do Estado, ele até... Ele implantou um novo tipo de transparência, que é a transparência invasiva. Então, aqui ele tem a transparência ativa, né, que é aquela em que a administração pública disponibiliza os dados. Tem a transparência passiva, que é aquela em que o cidadão, por meio da lei de acesso à informação, pede informações. E ele diz que agora tem a transparência invasiva. O que é isso?
As pessoas que solicitaram algum tipo de dado para um determinado órgão público, fica lá aquela relação daquela pessoa relacionada àquele assunto. Então, qualquer informação daquele assunto que ela pediu, eles mandam sem qualquer tipo de solicitação. E eu achei, assim, muito bacana isso, porque Muito você está legal. incentivando o controle social. Também não adianta nada a administração pública se estruturar toda, disponibilizar informação, gastar recurso, né? Recurso humano, recurso técnico, energia, água, luz, para disponibilizar informação, construir um portal de transparência bacana. Se as pessoas não entram no órgão, não quero ver. Não quer saber como é que está acontecendo? Eu sempre falo assim, gente, na casa de vocês deixam o dinheiro correr solto? Vocês não querem saber o que está acontecendo? Vocês não olham lá as continhas, para onde que está indo, o que você está pagando? Gente, o dinheiro é nosso. É isso aí. O dinheiro é meu, o dinheiro é seu, o dinheiro é da sua mãe, é do seu filho, é do seu tio, é do seu amigo, é de todo mundo. Então, a gente tem que se interessar por isso, sim. A gente tem que querer saber onde está sendo aplicado o dinheiro que é nosso. Não é público porque é de ninguém, é público porque é de todo mundo. Então, todo mundo tem que entender isso, internalizar isso e exercer, de fato, o controle social. Claro, com o apoio da administração pública, porque a gente também não pode eximir a administração pública das suas responsabilidades, não, né? De forma orgânica, exatamente. Isso aí. Exatamente. Então, acho que assim, deu para dar um apanhado geral do que é, né, um programa de compliance dentro da administração pública, quais são as finalidades. Deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui. Vamos ver o que tem uma aqui do Tibério. O Tibério perguntou aqui como esclarecer a população, quando acionar quem. Então, Tibério, você fez uma questão aqui, comissão de ética, né? Corregedoria. Toda vez que você fizer a utilização de um desses serviços, nesse próprio órgão, você tem a ouvidoria ou o canal de alerta. No próprio órgão, eles têm um canal para você fazer a reclamação, a denúncia no próprio órgão. E eles são obrigados a fazer a tratativa disso. E aí, dependendo da resposta, né? Claro que você vai ter uma resposta, aí sim tomam-se outros passos. Mas, a princípio, é uma forma de diálogo mesmo, não é uma forma punitiva ou corretiva, né? Você vai fazer uma tratativa com a própria instituição que você teve algum problema, né? Ou precisa de alguma solicitação. De fato, eu também entendo como a mesma. A gente percebe que muitos órgãos, eles têm disponibilizado linhas, né, de comunicação direta em que as pessoas podem entrar em contato, até para saber como denunciar, ou como perguntar, ou para quem perguntar, ou quem procurar. Mas também entendo a pergunta dele no seguinte sentido, de que muitas vezes a gente se vê numa situação que a gente não sabe para onde ir. Eu vou no Ministério Público? Eu vou na ouvidoria? Eu vou na controladoria? Onde que eu vou? Então, assim, eu entendo a sua pergunta também sobre essa perspectiva, ou é Tibério, né? Tibério, isso. E eu acho que isso daí a gente consegue fazer também por meio de informação, sabe? Campanhas publicitárias, informação, educação, que é extremamente importante neste país e que, infelizmente, a gente percebe aí que a população talvez não valorize tanto quanto a gente deveria valorizar e, consequentemente, cobrar, né, das nossas autoridades mais investimento em educação básica, principalmente, né? Então, assim, é educação, é informação e conscientização. E isso é, de fato, um impeditivo, porque muitas vezes a pessoa paralisa, porque ela não sabe, gente, para onde que eu vou? O que eu faço? Eu vou no Ministério Público, eu vou na controladoria, eu vou... Então, assim, entenda a sua pergunta. Eu acho que tem muitos órgãos já adotando medidas nesse sentido, disponibilizar canais que conseguem esclarecer muita população nesse sentido, mas também a gente tem que ter campanhas de conscientização, informação e educação, que eu acho que são primordiais e essenciais, principalmente para a gente construir essa cultura de integridade que a gente tanto almeja, né, aqui no nosso país. É isso aí. Exatamente. Né? É o que ele falou, sim, veja a população confusa, não saber qual órgão acionar. E isso é tão latente, às vezes eu faço alguns trabalhos sociais e a gente vai para regiões mais periféricas, né? E você vê que as pessoas não sabem o mínimo, o básico, sabe? Assim, por isso que eu acho que é muito importante também, agora fazendo um recorte para outro assunto, que tem a ver um pouco com a questão da integridade, mas não diretamente, a gente sair da nossa bolha também. Às vezes a gente olha para as coisas, a gente olha para as situações e acha, gente, mas isso é tão óbvio. Para mim isso é tão óbvio, eu sei isso, né? Como que a pessoa não sabe isso? Não, gente, a gente tem que entender que tem pessoas que têm limitações. Tem pessoas que, de fato, não sabem o que fazer.
Então, quando a gente participa desses trabalhos, nessas regiões, a gente percebe isso de uma forma muito clara. A gente consegue se aproximar mais da sociedade. Eu acho que falta muito isso, sabe, Misma? Dentro, eu falo assim, da política, dos governantes. Eles precisam entender, né, como que a sociedade pensa, quais são as vulnerabilidades de determinado grupo social, como Exatamente. que eu posso levar aquela política pública, ou levar uma informação que aquele grupo entenda. Tem gente que tem limitação, principalmente por questão de educação, sim, né? Com Não teve certeza. acesso à educação, à informação. E assim, até ouso arriscar que é a maioria da nossa população, né? Basta a gente pegar números aí de classe social, enfim, de educação, dos nossos níveis de educação, a gente percebe que tem essa vulnerabilidade, essa fraqueza no nosso país. E precisa de uma sensibilidade muito grande por parte das nossas autoridades para entender isso. Eles precisam sair da bolha em que eles vivem. Alguns, eu não vou generalizar, porque qualquer tipo de generalização ela é errada, né? Porque, enfim, não existe nada absoluto, nada geral. Então, a gente precisa ter esse cuidado. Eu sei que tem governantes bem intencionados, mas a gente precisa sair da bolha e enxergar a população. Tem uma pergunta aqui da Priscila. Priscila, ela diz o seguinte: como envolver os demais servidores no processo de implementação do compliance do órgão? Como despertar o interesse, né, tornando os servidores multiplicadores desses princípios? Então, Priscila, um dos pilares do compliance que ajuda muito nessa questão aí é o envolvimento da alta gestão, da alta administração. Quando você tem o envolvimento da alta gestão nisso, você consegue fazer com que os demais colaboradores também se envolvam nessa questão. Porque quando você tem o envolvimento, né, o apoio da alta gestão, você automaticamente já consegue envolver o resto da organização, dos outros integrantes. Agora, o contrário é um pouco mais difícil, né? Quando você não tem o da alta gestão. Mas nesse caso aí que você colocou, que seriam os servidores, buscar mesmo esse principal pilar, que é o envolvimento da alta gestão no sistema de compliance. Até mesmo porque não existe, né, programa de compliance, programa de integridade efetivo sem o suporte da alta administração. É necessário isso. A gente precisa do topo, né? Até a OCDE, ela fala muito que o maior desafio dos programas de compliance é justamente a construção dessa cultura ética. E que o apoio e suporte da alta administração é o fator primordial na construção dessa cultura. Então, tem muito isso. Mas você também não pode esquecer que o coleguinha também do lado, ele funciona como um fiscalizador, ele funciona como um disseminador da cultura, né? A gente tem esse compliance, o tom que vem do topo, mas a gente também esse compliance de meio ali, que ele é extremamente necessário. Mesmo nós temos 50 segundos, eu ficaria conversando com você sobre isso. Foi ótimo, obrigada. Te agradecer aqui, então, antes que caia, obrigada pelo convite. Vou deixar uma frase, que eu gosto de deixar uma frase, às vezes, uma frase de Maquiavel, né? Que ele escrevia muito como o Estado realmente é e não como ele deveria ser, mas como ele realmente é, né? E para a gente ficar de alerta. Diz ele o seguinte: mesmo as leis mais bem ordenadas são impotentes diante dos costumes. Então, a gente está aqui pregando a cultura de integridade por conta desses costumes. Não adianta leis bem ordenadas se não temos bons costumes. Obrigada pelo convite, muito honrada por estar aqui. Eu agradeço sua participação, foi muito bom. Espero que a gente faça mais lives juntas, tá? Vamos fazer. Um beijo, boa noite. Beijo, querida, boa noite. Com Deus. Amém, Tchau, todos nós. gente. Obrigada, gente, por todos que participaram, viu? Obrigada, Cristina, que ficou até o final.